Graça e paz a todos, meus queridos e minhas queridas, que me acompanham aqui nessa comunidade do YouTube. Espero que estejam todos muito bem. Se não estiverem 100%, que ninguém tá, né? Que estejam levando, vai indo, né? Desanimar não pode, tá bom? A gente vive e faz aquilo que dá para fazer. Tem muita coisa para se fazer, muita. Eu, tu, vós, eles, né? Todos nós temos coisas que nós gostaríamos de eliminar da nossa vida, que nós gostaríamos de passar uma borracha, virar a página, mas nós não temos esse poder. Até prometemos. Não porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer, porque amanhã ele vai ver, porque amanhã ela vai ver. Mas ainda bem, né? Ainda bem que a gente conta até 10, aí passa a noite, dorme ou às vezes não dorme e já levanta com outro pensamento, uma outra cabeça, com mais um tantinho assim de bateria, né, na pilha para levar mais algum tempo, não é verdade? Então é isso. Queria falar aqui no meu dedinho de prosa e não queria de maneira nenhuma ficar entrando mais aqueles assuntos, né? Dos críticos, da CCB, das instituições, mas é quase que impossível, né? Quase que impossível. Mas não vou falar não, queria opinar sobre o nosso querido, né, aquele nosso youtuber, o maior de todos, que fez um vídeo, né, super feliz, super, né, peito, que foi chamado lá na instituição, que puseram um tapete vermelho para ele, né? O Bruno até falou, eu achei, você bateu assim em cima, que ele fez o vídeo e falou como se estivesse tendo um orgasmo, né? E xingou os críticos de nomes tão baixo calão, tão vulgar, né? Como que uma pessoa, para se exaltar, para se auto, né, definir como alguém supostamente importante, possa ter coragem de rebaixar, né, o seu próximo, ainda que seja um desafeto. Segundo consta, já apagou o vídeo. Então a pessoa, na época da política, abraçou a política e fez vídeo sobre a política. Quando viu que estava afundando o barco, epa, tá dando água, pulou fora. Depois começou com, né, voltou, nada consta, isso pode acontecer e acontece todos os dias, né? Ninguém é 100% ali, ó, firme, não, porque eu vou fazer isto ou aquilo, beleza. Mas foi assim muito desagradável, né? As palavras que ele falou a respeito. Eu não sou assim uma crítica muito, né? Como muitos por aí que continuam ainda, mas eu realmente entrei aqui no YouTube como no atalho da crítica. Então, e critiquei muitas vezes, sim, a instituição. E continuarei criticando, não só essa, como todas elas, né? E vou continuar falando. Espiritualidade zero, preocupação com os fiéis zero, nada mais é que uma empresa, né, que visa lucros. E pronto, acabou.
Então a pessoa foi chamada lá e se sentiu assim, né? Olha, mamãe. E é só ter um pouco, né, de que a pessoa está sendo usada, né? Claro. E mesmo porque ultimamente, né, o conteúdo nem fala mais de igreja, nem de oração, nem de assuntos correlatos à instituição, né? O canal se especializou em falar sobre coisas mundanas, né? Sobre artistas, sobre celebridades, né? Tem nada a ver também de espiritualidade ali. Então, só por aí já dá para entender, né? Que a instituição nada mais esperta, sabendo que esse YouTube, né, é o futuro de amanhã e que tudo vai ser feito por aqui, né? Até consultas médicas estamos tendo por aqui, né? Tudo, conferências. Então, né, fizeram uma reunião, devem ter lá alguma pessoa, né? Olha, né, tem um YouTuber aí que tem, né, quase 1 milhão de inscritos e ele é um cara assim flexível, né? Aí chamaram ele foi lá, né? E disse que teve uma reunião a portas fechadas, né? Nem a esposa está sabendo do conteúdo. E aí ele veio, né? E lógico, contou, né? O seu lado, né? Feliz da vida. Não, porque, dá licença, né? E né? E alguém, lógico, o criticou, como, né? E ele se diz tão humildezinho, tão, né? Foi tão feio, meu querido. Mas esperar o que de você, né? Fazer o quê? Eu concordo sim. Você foi usado, será usado. É só ficar prestando atenção doravante nos seus conteúdos e nos seus vídeos. Não precisa de mais nada. Não precisa rebater, não precisa xingar, não precisa nada. É só prestar atenção, né? Como vai ser doravante seu conteúdo, como vai ser doravante seu comportamento, né? Que a gente já sabe o que houve lá na tal da reunião, né? Beleza? Então tá bom. Só tô dando esse à parte, né, para dizer que realmente concordo e estou do lado daqueles que realmente responderam. Muitos também com algumas palavras, né, um pouco também exageradas, mas é aquela história. Na hora de uma briga, na hora do risca-faca, não tem meias palavras e vamos ser comedidos, né? Falou, tá lá no vídeo, né? Pior é quem fala o que quer, ofende, xinga, né? E apaga o vídeo, né? Apaga o vídeo, entendeu? Aí, né? Desleal, mas tudo bem. Fora que as chamadas, né, do vídeo, né, aquelas chamadas, aquelas manchetes, aquela capa, né? Olha, porque descobriu-se isso, descobriu-se aquilo, aí o povo vai, né? Aí chega lá, vamos ver, até eu vou também, não vou dizer que não vou, tanto que eu sei o conteúdo lá. Aí chega lá, uma última palavrinha, ele toca no assunto, ouvi dizer, parece que, né? E vamos que vamos fazer mais um vídeo e mais views, né? Tudo pela lacração, tá bom? É isso aí. Meu dedinho de prosa hoje, eu nem queria tocar no assunto, e olha, já toquei no assunto e já foi metade quase do vídeo nesse assunto, hein? Eu queria falar sobre pessoas que mentem, que atestam que é mentira, que atestam que não foi isso, que foi mentira, que foi vítima de uma calúnia. Para quem gosta das minhas histórias, isso aconteceu. Nossa, ó,
1958, 59. Eu tinha uns 11 anos. E eu morava ali na região onde é todo aquele conglomerado do Hospital Heliópolis, daquela comunidade do Heliópolis, ali na Estrada das Lágrimas. Eu morava numa das travessas ali. Meu pai trabalhava de motorista de ônibus na empresa Viação São João Clímaco. É o município Alto do Ipiranga, pertence ao Alto de Ipiranga ali. A gente precisou mudar ali, morava na Vila Maria, porque meu pai arrumou esse emprego lá, ficava muito longe, né? E resolvemos mudar ali. E era tipo um cortiço, né? Só que assim, de 4 casas. Então, tinha um casal, um senhor e uma senhorinha, lindos, maravilhosos, e eles eram daquele estado do frevo, Paraíba, né? Pernambuco, que dança aqueles guarda-chuvinha do frevo. Vocês conhecem esse frevinho, né? E ele fazia para nós, assim, a garotada, uns guarda-chuvinhas de linha, mas tão lindinho, gente, com a armação de arame. E ele fazia aquele guarda-chuvinha assim, todo coloridinho, e ele ficava ali na porta da casa e fazia. Era um artesanato dele, e ele fazia bastante, um diferente do outro. Quando estava assim, ele acho que, né? Ele nunca nos disse, mas ele contava pelas crianças que tinha. E aí ele chamava um por um, fulana, vem aqui. Os primeiros, lógico, né, eram os privilegiados. Aí ele colocava os guarda-chuvinhas assim, tudo em cima da mesa. E ele falava assim, escolhe qual que você quer. E era a coisinha mais linda, muito colorido, sabe? Era uma miniatura de um guarda-chuvinha. Então esse casal, era ele e ela, eles não tinham filhos. E um dia veio uma irmã dele, né, de lá desse estado. Gente, eu não queria errar, né? É Pernambuco, Paraíba? É um desses dois, né? E aí ela veio. Não era uma moça jovem, não. Já era assim, naquele tempo falava balzaquiana, né? E eles já estavam avisando a gente, minha mãe nessa época era costureira, a gente conhecia muita gente ali, ia muita gente ali em casa, inclusive a esposa desse senhorzinho que fazia os guarda-chuvinhas, e eles falaram, né, não via a hora que ia chegar aquela irmã dele. Olha, está vindo a minha irmã e ela vai vir aqui para ver se arruma um emprego, né, e tal e tal. E a gente, né, criança, né? Mas estava ali ouvindo as conversas. Eis que chegou a irmã desse senhor. E eles eram também pessoas assim. As casas eram quarto, sala e cozinha. Ou um cômodo e cozinha. Mas eram enormes, né? Aquelas cozinhonas, aqueles quartões, né? E eles moravam assim nos fundos, né? Nós morávamos assim no meio da comunidade. E eis que chegou aquela mulher, né? Ela tinha assim um olhar esquisito, lembrava uma cigana, sabe assim? Muitos balangandãs, batom, muito chamativa, muito decotada, sabe? E na nossa cabeça ali, daquelas mulheres que moravam ali, ela estava destoando um pouco, né? Porque, tipo assim, ela cheguei chegando, mas tudo bem, era irmã do nosso querido vizinho e amigo, né? Que fazia esses guarda-chuvinhas para nós e a esposa que nós tínhamos, assim, maior carinho por eles. Como eles não tinham filhos, né? Nós ali, a molecada, as criançadas, era assim, davam muita atenção pra gente, né? E inclusive eles tocavam, né, o disco dos frevo e a gente fazia aquelas brincadeiras, aquelas palhaçadas, era uma alegria, né? Bom, chegou esta mulher e
fumava muito, né? Que também naquela época era uma coisa para aqueles tempos de 1958, 59, né? Não era muito comum, né? Mas tudo bem, fazer o quê? Bom, o que aconteceu foi o seguinte: esta mulher veio e nada de arrumar emprego, ficava ali o dia inteiro e fumando ali, né? E no portão e voltava, ia e vinha. Eis que um dia o casal de senhorzinho e senhorinha, eles saíram, né? Ficaram assim uma tarde toda fora, né? Não era comum deles saírem, não. Naquela época ninguém tinha carro, não tinha Uber, não tinha ônibus, então era assim, períodos bem longe um do outro, né? Onde você tinha que ir, você tinha que ir a pé. E aconteceu que no outro dia, esta dona fulana, eu não vou falar nome, né? Porque o mundo é pequeno, apesar que já fazem isso 60 e poucos anos, eles já morreram, mas por certo devem ter, né, pessoas conhecidas. E essa senhora foi lá falar para minha mãe e levou, né, a peça para mostrar para minha mãe que esta cunhada dela, né, essa irmã desse senhorzinho, havia sujado os lençóis da cama deles de casal, né? Vocês entenderam? Uma roda ali, né? Alguém ela tinha recebido ali, naquele quarto, na cama deles, né? E nem tomou o menor cuidado, né? E foi aquela coisa ali, E ela estava muito indignada, mas ela estava assim, qualquer pessoa ficaria fora de si, né? A coragem da pessoa. E aí ela perguntou se alguém tinha visto, né, algum homem entrar ali no quintal. Era o período da tarde, era o período onde a rua naquele tempo, vocês sabem, as criançadas não tinha celular, não tinha televisão, não tinha nada, onde se brincava ou no quintal, né, que era muito grande, ou na rua. Passava carro nunca ali, né? Então tinha meninos brincando de jogar bola, andando de bicicleta, empinando pipa, que sempre existiu, né? E impossível que entrou alguém ali. Alguém que fez isso com esta fulana, né? Era dali do quintal. Marido de quem? Ninguém sabe, né? Se teve, né? Eu era muito criança, mas eu ouvia elas conversando. Se ninguém entrou, se nenhuma criança viu quem entrou, era alguém dali. Depois teve-se uma suspeita, depois teve-se mais ou menos uma certeza. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: estava ali a prova do crime. Esta mulher teve um encontro, né, amoroso. Eles falam, ai, fez amor, né? Até parece, né? Com alguém ali, deixou as marcas nos lençóis, na colcha daquela digna senhora. E dali uns dias, ela começou, né, naquele vai e vem no portão, e ela conversava, né, com todo mundo, e ela afirmava categoricamente como uma vítima que ela tinha que voltar para a terra dela, né, que eles falam lá para minha terra, porque a cunhada não gostava dela, e porque a cunhada não gostava dela, não queria ela ali, a cunhada inventou esta calúnia dela. Vocês acreditam? E ela afirmava categoricamente que ela vai pagar e que Deus está vendo e que isso e que aquilo. E ela mostrou, né? Mesmo que ela não mostrasse, ela não ia mentir, não ia falar uma coisa dessa. E dali uns dias, realmente, ela pegou uma maletinha, né? E voltou para a terra dela.
Mas antes dela partir, ela fez todo mundo do quintal e das ruas ali de frente, dos lugares que ela frequentava. Naquele tempo, vocês sabem, era armazéns, né, empório que tinha. Então ela ia no empório, ela contava a história que ela foi vítima de uma calúnia. Ela ia no bar, ela comprar o cigarro dela, ela falava que ela foi vítima de uma calúnia. E ela sustentou essa tese de que ela foi caluniada e que ela realmente veio para trabalhar, para ver se mudava de vida, mas a cunhada inventou esta calúnia dela. Então, né, vejam vocês, naqueles tempos, então as pessoas hoje falam, ai, o mundo está perdido, ai, hoje a coisa está assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Essa parte, então, sexual, sempre foi assim. Era escondido, era mais assim, né? Na calada da noite, né? Dá uma olhadinha, não tem ninguém, né? Mais respeitosamente, mas sempre existiu, né? Hoje não dá mais, por quê? Porque as câmeras, os celulares, né? E a coisa tá aí, né? Então era sobre isso que eu queria falar com vocês. Pessoas que têm coragem de fazer, não assume e joga a peteca para outrem ela achou que ela saiu dali do lugar, né? Veja, com aquela pinta toda que eu dei para vocês, ela achou que ela convenceu. Ela convenceu os vizinhos, ela convenceu os homens lá dos armazéns, ela convenceu todo mundo. Mas ela dava a pinta. Aquilo, naquela época, era um escândalo, aquela mulher. Tá bom? Então era sobre isso que eu queria falar. Sobre pessoas corajosas que mentem, outra coisa que sempre eu ouvia dizer e é uma mentira. Pessoas que mentem não têm coragem de olhar nos olhos da outra. Tem sim. E olham fixamente. Tão fixamente e tão ordinariamente que quem tem que baixar os olhos às vezes é você. Porque você não aguenta ver a coragem da tal da pessoa. Beleza? Era isso. Tudo de bom para vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer. Passei muito da hora, bicho.